Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje eu estou aqui para fazer uma reflexão com você. Que importância tem saber a resposta no mundo em que o mais relevante é fazer a pergunta? Nos últimos 100 anos, talvez 200 anos, o nosso modelo de educação, e todos nós, eu fui educado dessa forma, provavelmente você também foi educado dessa forma, nós somos educados para saber a resposta. E isso foi relevante num momento histórico em que as respostas eram escassas, o acesso à informação era escasso. E nós vivíamos, todos nós, de saber a resposta. Saber a resposta era o diferencial. E aí, de repente, em pouco mais de 20 anos, pouco mais, talvez menos, 15 anos, esse paradigma muda. A resposta passou a ser abundante, a pergunta passou a ser escassa. A boa pergunta, a pergunta inteligente, a pergunta relevante passou a ser escassa. Porque a resposta o Google nos dá. Provavelmente, com uma boa busca na internet, nós vamos achar resposta para qualquer pergunta. Mas saber fazer a pergunta passou a ser o elemento chave do processo de aprendizado. Alvin Toffler diz que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas sim aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Novamente, saber fazer as perguntas certas. Está cada vez desaprendendo e reaprendendo e fazendo novas perguntas. Porque a informação com a abundância que está chegando ao nosso acesso, ela torna tudo mais simples e ao mesmo tempo tudo mais complexo. Porque chega tanta informação que nós precisamos saber diferenciar o que é relevante, o que não é relevante, o que é importante, o que não é importante, o que é significativo e o que não é significativo. E isso é saber fazer a pergunta certa. Todos os nossos profissionais, como eu, exatamente igual, precisamos aprender a mudar o nosso modelo de pensamento. Porque nós fomos novamente treinados, educados, qualificados para saber a resposta, não para fazer a pergunta. O modelo educacional, e esse é um desafio muito grande que eu tenho com meus filhos, e eu digo aos meus filhos todos os dias que eu tenho oportunidade, eu digo a eles: filho, saber a resposta não é relevante. Relevante é saber fazer a pergunta, porque a pergunta certa é metade da resposta. E a outra metade, com certeza, na internet nós vamos achar. Talvez precisamos procurar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas vamos achar. Mas saber fazer a pergunta certa é o diferencial. Os computadores com inteligência artificial, com tudo que vem aí, estão sendo preparados para nos dar a resposta. E o profissional que vai se diferenciar é aquele que souber fazer a pergunta. É pensar fora da caixa. É olhar para o mundo com outras cores e não só com as cores e as lentes tradicionais que estamos acostumados a olhar. É olhar para o processo e fazer questionamentos que não necessariamente são convencionais, ou talvez não sejam nada convencionais, mas que nos vão levar para um ponto de pensar, um ponto de agir, onde nós vamos transformar a nossa área, a nossa diretoria, a nossa gerência, a nossa instituição. Nós precisamos repensar o processo sem amarras, sem preconceitos, sem visões estereotipadas. E isso é um exercício de aprender a fazer a pergunta certa. A todo momento nós somos bombardeados com respostas. Mas respostas para perguntas prontas, respostas para perguntas óbvias. Basta sair um pouco daquele trilho que tentam nos manter e nós vemos como o mundo é mais amplo, como o mundo é mais bonito, como o mundo é mais criativo do que simplesmente o trilho em que nós somos induzidos todo dia pelo movimento social e pelo movimento educacional a nos manter. Vamos desenvolver a capacidade de fazer perguntas. Ah, mas Roberto, as perguntas às vezes parecem imbecis. Essas são as melhores, porque essas são as que são completamente fora do nosso modelo mental. Vamos estimular todas as perguntas, todas as questões. Não existem perguntas imbecis, não existem perguntas inteligentes, não existem perguntas boas, não existem perguntas ruins. Existem perguntas e todas as perguntas precisam ser avaliadas. Como desenvolver isso na nossa equipe faz parte do desenvolvimento de uma nova forma de liderar,
de uma nova forma de encarar o mundo, de uma nova forma de trabalhar em equipe. E isso é o que nós precisamos desenvolver nos nossos profissionais. Isso é o que precisamos desenvolver nos nossos gestores. Essa nova forma de ver o mundo, de buscar propósito, de não ter medo de fazer perguntas fora da caixa, de não ter medo de errar. Nós não podemos mais pensar um mundo em que nós somos julgados apenas porque temos a resposta certa. A resposta é abundante, a resposta está aí fácil. Nós temos que valorizar aquelas pessoas que fazem a pergunta certa, porque essas nos tiram da zona de conforto, essas nos obrigam a ser criativos, essas nos obrigam a evoluir. E aí vem a pergunta: que tipo de profissional você está se preparando a cada dia para ser? Porque esse é um processo que eu acredito que é uma evolução contínua. Diariamente nós vamos construindo a nossa estagnação ou a nossa evolução. Em que caminho você está? Se você gostou desse vídeo, se você se interessa por esse tema, dá um like, deixa o seu gostei, o seu joinha aqui embaixo, porque vai levar e vai fazer com que esse vídeo seja muito mais compartilhado e vamos levar esse assunto à frente, tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.